Conheça agora as atividades da CASP em 10 palavras. Em missão nas escolas. Motivando a inspiração nas igrejas. Com muita emoção, confortam os enlutados nos cemitérios. Ao cantar que Deus restaura, levam esperança aos hospitais. Mostram muito amor nos cânticos e nos brinquedos que levam às creches. Os louros dos seus trabalhos são reconhecidos nos teatros. A maior consagração é quando cantam para os idosos nos asilos. Levam fé aos presídios quando cantam que Deus perdoa e diz, vai, e não peques mais. No Natal e no Dia das Mães, cantam com muita dedicação nos parques públicos. Com alegria, prestam serviços nas praças e nos shoppings. Pastor Enéas, o senhor cresceu aqui no colégio e é amigo do maestro Flávio desde que vocês eram adolescentes. O senhor cantou no coral Carlos Gomes desde o começo e também canta na CASP até hoje. Eu gostaria de saber como o maestro Flávio fez amizade com o maestro Eleazar de Carvalho e também conta um pedacinho da sua história, da sua amizade com o maestro Flávio. De fato, Nereide, crescemos da adolescência em diante juntos, jogamos muita bola juntos. Quando ele começou a reger o Carlos Gomes, eu cantei e depois passamos para o ACASP. E é uma história interessante. Em 1972, eles se encontraram quando houve a festividade do Sesquicentenário da Independência do Brasil. E foi um contato breve e casual. Mas chegou um momento em que o maestro Eleazar de Carvalho desejava apresentar a cantata Cristo no Monte das Oliveiras, e ninguém melhor do que um coral evangélico para fazer essa parte. O maestro Eleazar de Carvalho procurou o maestro Eliseu Narciso, que regia o coral presbiteriano, para ver se ele podia colaborar. Ele disse que a sua agenda não permitia, mas disse que o maestro Hugo Ross tinha um assistente que tinha um coral com 120 vozes e que talvez ele pudesse colaborar. O maestro Eleazar de Carvalho entrou em contato com o maestro Flávio Garcia e perguntou se ele podia participar. Ele disse, com toda a certeza, e é só me dar a música. O maestro saiu ao coral, preparou tudo, na data marcada, cantou, e daí a amizade se estendeu até o final da vida do maestro Eleazar de Carvalho. E o interessante é que ele sempre dizia, o maestro Flávio Garcia nunca falhou comigo. E quando precisava com urgência, era o coral que aprendia mais rápido e tinha sempre a música na ponta da língua. Isso ele não só falava para outras pessoas, como falou diretamente para o seu Spala, e realmente isso é uma honra muito grande. E outra coisa interessante, o maestro Eleazar de Carvalho comentava que o coral, a CASP, nunca perguntava quanto é que vamos ganhar, qual é o cachê. Naturalmente eles recebiam, mas sem perguntar, e jamais falharam. Isso é muito importante. E, sem dúvida, o slogan do ACASP ainda hoje é, e creio que será até a vinda de Jesus, onde se canta com amor. Muito boa noite, telespectadores da Rádio e Televisão Cultura.
A partir deste momento, nós passamos a transmitir ao vivo, diretamente do Auditório Campos do Jordão. Começa agora a cerimônia oficial, que dá início ao 18º Festival de Campos do Jordão. Certamente, o mais significativo festival de música que acontece em nosso país. Nós que temos realizado transmissões ao longo dos últimos anos, percebemos hoje que esse auditório encontra-se realmente superlotado. Não há praticamente lugar para mais ninguém. Espectadores, inclusive, tomando assento nas escadas, nas laterais de concreto, enfim, um público sedento de uma boa música. E há tudo para que este concerto realmente venha se transformar numa excelente realização musical. Nós temos autores que compõem um programa heterogêneo: Purcell, Rachmaninoff e Villa-Lobos. Nós movimentamos agora a nossa companheira Tereza Cristina de Barros, que nos bastidores conversa com o maestro Eleazar de Carvalho. Aqui do meu lado está o criador desse Festival de Inverno de Campos do Jordão e que dirigiu o festival nesses 18 anos de existência. Como é que o senhor vê a contribuição do festival, maestro, para a formação do músico brasileiro, esse festival que o senhor criou? Se ele não estivesse em cima das duas pernas, é claro que ele poderia, de uma hora para outra, cair e até sumir. Mas como ele foi bem construído durante esses anos, ele pode até pegar uma tempestade em alto mar que ele não naufragará. Então eu estou certo que ele vai continuar como foi criado, como foi concebido. O senhor tem acompanhado os estudantes, os bolsistas de perto, quando eles chegam aqui, acompanham o trabalho deles e quando eles saem. O que o senhor acha que acontece antes para os estudantes, antes e depois de passarem pelo festival? Aqui é um lugar de aperfeiçoamento. Os estudantes que vêm aqui são aqueles que passam o ano todo no estudo regular na escola de música, onde estudam 1 hora por semana no seu instrumento ou na sua parte teórica. Somando as 32 semanas no ano letivo, eles estudam então 32 horas por ano. E aqui eles estudam 150, 140, 150, às vezes passa até disso. E como aqui é o lugar do aperfeiçoamento, espera-se que os que venham para cá já tenham um princípio no seu instrumento e que venham para cá se aperfeiçoar. Esse aqui tem sido o princípio e eu espero que assim continue. Há um tempo atrás, o senhor falava na falta de músicos, de instrumentistas para as orquestras brasileiras. O senhor acha que isso está sendo superado? Isso foi ultrapassado já? Não. Isso precisa ainda de 50 anos para poder ser superado. E não é só aqui. Todos os países que começaram como o nosso, isso não se inventa da noite para o dia. O músico precisa, além da parte técnica, essa que se faz diariamente, precisa aquilo que não é o homem comum que possui, é o talento, é a vocação. Então esse talento não está em todos, do ponto de vista musical. E os destinados, são esses que são os escolhidos para formarem uma orquestra. Esses escolhidos então são treinados, então são submetidos a testes. E é possível, e é normal, que o talento seja educado. E só ele é educado, com o estudo da técnica e com a consciência do conjunto, no ponto de vista da orquestra, é que ele consegue se desenvolver. Mas isso nós precisamos esperar mais alguns anos, para que o Brasil esteja povoado de bons músicos e então a cota de orquestras, que deve ser no mínimo 1000 no país todo, saia das 10 orquestras que o Brasil possui. Esse concerto também é uma homenagem ao centenário de Villa-Lobos. Por que o senhor escolheu exatamente Baquianas, número 1, e Choros, número 10, para essa homenagem? O 1 e 10 aí não tem nada de cabalístico. As obras foram se desenvolvendo de acordo com a programação. O Coral Adventista está entrando agora no palco para participar do próximo número. São 80 pessoas e o coral existe há 14 anos. Nós estamos aqui com o Flávio Garcia, que é o maestro do coral. Maestro, como é que vai ser essa participação do coral? O ensaio do Choro 10 e a participação com a orquestra é gratificante, normalmente por se tratar de um autor nacional. Especialmente para nós, os coralistas, nós gostamos de cantar essa peça. Qual a importância de Villa-Lobos para os coralistas? Porque ele foi que instituiu o cantor feônico aqui no Brasil, né? Como é que foi esse impulso que ele deu ao coral? Villa-Lobos começou em 1943,
40, 42, o desenvolvimento do estudo nas escolas brasileiras do ensino de canto orfeônico, o estudo de canto orfeônico, em todas as séries do ginásio e em segundo grau, publicando materiais para serem usados nas escolas. No nosso tempo havia os famosos livros de canto orfeônico e solfejos, que eram justamente para o desenvolvimento desse estudo, né, em todos os níveis de ensino nas escolas. Foi ele que o propulsor da música nas escolas no Brasil. Muito obrigada, maestro. Bom, então vamos aqui ao Choros número 10. Choros número 10 do ano 1926, primeira edição nesse mesmo ano, com uma grande quantidade de instrumentos brasileiros exóticos, estranhos e mal recebidos pelo público naquele ano de 1926. Você vai reconhecer, não é preciso dizer. O choro se chama Rasga Coração, porque a melodia principal vem de Catulo da Paixão Cearense, misturada com um canto de rede dos Parecis. As palavras que o coro canta não importam, porque é pura onomatopeia para ambientar a orquestra numa tribo indígena. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Corpo Coral da Associação Adventista de São Paulo e o Choros número 10 para coro misto e orquestra.
Nós já acompanhamos inúmeros festivais de inverno aqui em Campos do Jordão. Praticamente começamos a realizar a cobertura para a TV Cultura a partir do terceiro festival. E agora nós temos a noitada de abertura do 18º. Nós já vimos as apresentações de alguns dos mais estupendos e maravilhosos músicos vindos de diferentes partes do mundo. E, no entanto, eu digo aos telespectadores e aos ouvintes da Rádio Cultura que jamais aconteceu um concerto tão emocionado, formado de tanta gente talentosa como este que nós estamos transmitindo ao vivo. Um jovem garoto de 75 anos de idade, que rege uma orquestra sinfônica, que canta, que dança, que estabelece uma coreografia extraordinária com a sua batuta. Maestro Walter Lorenzano. É isso mesmo, é um concerto que termina em alto astral, impulsionado por este dínamo que é Eleazar de Carvalho. E uma orquestra que está à altura deste dinamismo e um público que compreendeu, avaliou, sentiu e vai levar para casa tudo aquilo que aconteceu. Enfim, o 18º Festival de Inverno de Campos do Jordão começa com o pé direito. A gente só pode deixar aqui a impressão de um desejo de muita felicidade para os alunos e para os organizadores e para os professores. E nós, da Rádio e Televisão Cultura, estamos realmente muito contentes de termos podido levar a todos vocês, telespectadores e ouvintes da cultura, esta transmissão ao vivo que marcou a abertura oficial do 18º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Durante toda a semana estará presente aqui em Campos do Jordão uma equipe de panorama, cobrindo particularmente as atividades dos 190 bolsistas. E nós, da TV Cultura e da Rádio Cultura, retornaremos no próximo sábado, a partir das 9 da noite. A todos vocês, em nome de toda a equipe da Cultura, que aqui esteve trabalhando até a esta hora, o nosso melhor agradecimento, um abraço a todos e o nosso desejo sincero de uma noite feliz e tranquila. Alô, São Paulo. Em 1996, o maestro Eleazar de Carvalho apresentou a peça Hino ao Novo Mundo do poema sinfônico Colombo, do Guarani, de Carlos Gomes. Para este evento, ele desejava reunir o maior número de corais. Por isso, convidou à CASP o Coral Bacarelli e, por indicação do maestro Flávio, o Coral Carlos Gomes também. Reunidos esses três corais, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ouviremos agora esta bela obra. Prezioso ancor del velador, l'avrò
Quando perdemos o nosso grande mestre e maestro Eleazar de Carvalho, a ACASP foi contratada pela Secretaria da Cultura e de Estado do Governo de São Paulo para participar junto à banda da Polícia Militar quando nas apresentações fossem necessários a presença de corais. E a ACASP passou a cantar várias apresentações com a banda da Polícia Militar. Vamos ouvir algumas delas. Nossos aplausos então renovados ao nosso querido tenente músico Renato Maximiano da Silva, com esse o hino da batalha, encerra a sua participação frente à banda sinfônica e ao coral adventista. Nossos aplausos então ao tenente Renato Maximiano da Silva. Um pouco constrangido por estar regendo o último número de um concerto tão bonito como esse. É uma peça muito especial e tem um motivo. Ela ter sido colocada agora no final, vocês vão entender no final porque ela está no final do programa. É uma peça de Verdi chamada Hino das Nações. Verdi escreveu essa peça para a celebração da libertação da Itália. A Itália naquela época estava ainda sob a dominação do Império Austro-Húngaro. E aí se juntaram a Itália, a Inglaterra e a França. Os soldados, com a marinha, etc. Houve um levante, houve um movimento, uma guerra, e a Itália finalmente ficou liberta e livre como uma terra soberana. Verdi escreveu essa peça. Essa peça exige um solista, originalmente é até um tenor que faz, mas nesse arranjo que nós vamos executar, que foi feito especialmente para essa noite, pelo maestro Achille Pique, nós vamos executar esse arranjo com uma soprano, a soprano Juliane Daoud. E esse solista ele conta a história da guerra, descreve os campos, as batalhas, etc. E no final ele faz uma grande oração, pedindo a Deus que a paz abençoada seja eterna. E no momento genial do Verdi, no decorrer da música, você tem os hinos da França, da Inglaterra e da Itália. E no momento de pura genialidade, Verdi coloca os 3 hinos tocando ao mesmo tempo. O coro canta o hino em inglês, God Save the Queen. A orquestra toca o hino francês, no Marselhês. E a solista canta o hino italiano. Então, com vocês, soprano Juliane Daoud, o hino das Nações de Verdi. Thank you.
É maravilhoso o intercâmbio que sempre houve entre os cantores da CASP com outros corais. Por exemplo, os rapazes da CASP também cantavam no coral Homens do Rei, dirigido pelo maestro Elias Reis de Azevedo. E também cantam no coro masculino do NASP, dirigido pelo maestro Turíbio de Burgo. Isto porque sempre foi o desejo do maestro Flávio unir vários corais quando apresenta uma grande obra, como a cantata de Davi, o oratório da Cidade Santa, a Paixão segundo São Mateus e outras obras que exigem a união de vários corais para que haja uma grande apoteose. E sempre que o maestro faz esta reunião de corais, ele cria em nós o desejo forte de estarmos unidos no grande coro celestial. Elias, nós estamos fazendo um documentário sobre a vida do maestro e gostaríamos de saber o que o maestro representa para você. O maestro representa para mim uma pessoa calma, uma pessoa fiel, muito dedicado ao trabalho que ele exerce, competente. Ele é um pastor, um professor, um amigo, um irmão. Ele é, eu considero uma pessoa de absoluta confiança, especialmente naquilo que se refere às coisas de Deus.
Amém. Grato é contar a história de um celestial favor de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Apraz-me referi-la, pois só verdade traz, e nada o meu anseio, qual ela satisfaz. Quão bela é essa história, é o tema lá da glória. Grato é contar a história de Cristo e seu amor. Este é o Edson Cruz, meu garoto. Edson. O Edson Cruz é aquele menino que canta com uma voz linda, linda. Edson, me conta um pedacinho assim da sua história. Eu conheci você lá no Rio, conta pra gente. Oi, maestro, tudo bom? É um prazer muito grande poder falar alguma coisa para o senhor, viu? Maestro Flávio Garcia, esse nome, essa grande influência. Bom, a Nereide trabalhava no Hospital Silvestre no Rio de Janeiro, onde minha mãe era funcionária, e eu vi a Nereide cantando em algum culto, e aí criei coragem e fui falar com ela. Menina, como você é afinada, eu já cantava, né, como adolescente, e falei assim, como é que você aprendeu isso? Aí ela falou, olha, eu vim de São Paulo, eu estudei no IAE, que até então eu não tinha plano em vir para São Paulo. Ela falou, mas se você quiser cantar, ser um ótimo cantor, vai estudar no IAE. Bom, a vida quis assim, eu vim para o IAE e conheci a maestra, a professora Dilza, e fui aluno bem pouco tempo de teoria, de solfejo e também algumas aulas de canto, e pude também ter a oportunidade de cantar algumas vezes no ACASP. Bom, quero dizer, mandar um abraço muito grande, amo vocês e assim, um prazer, desejo tudo de bom e que essa fita fique bastante bonita e que o senhor veja os amigos que o senhor tem, que fez aí no mundo fora. Um grande abraço. Tão bela é essa história, é o tema lá da glória. Grato é contar a história de Cristo e seu amor. Os maestros que estiveram à frente do coral Carlos Gomes desde 1940 foram: o primeiro maestro foi Walter Willer, que regeu de 1940 até 1948, sendo que, em 1945, ele tirou umas férias e retornou aos Estados Unidos. O maestro Frederico Gerling Jr. regeu o coral em 1945. Em 1949, assumiu a batuta do Carlos Gomes o maestro Flávio Garcia, até 1975, com duas interrupções, uma em 1950, e o maestro e grande músico, pianista, compositor e economista Gerson de Maia Matos, irmão do Dr. Heber Matos e da enfermeira Thalita Matos, que assumiu em 1950. Eu estou aqui na casa da Thalita. Esta é a Thalita Maia de Matos, irmã do Gerson Maia de Matos. Thalita, o maestro me contou que o Gerson Maia de Matos, o seu irmão, ele foi o regente do coral Carlos Gomes em 1950. Isso. Depois ele foi para os Estados Unidos e ele iria voltar em 1951 novamente. Por que ele não voltou? Não voltou porque ele estava com problema de saúde
E aí ele foi para uma cirurgia do coração e ele acabou falecendo. O pessoal do coral diz que ficou com muitas saudades dele, e o pessoal antigo que me mandou muita documentação e a foto dele também, manda um abraço para você e para o Dr. Eber Maia de Matos, e um abraço do pessoal do Coral Carlos Gomes para você. Isso aqui vai sair no documentário, hein? Eu quero agradecer a sua gentileza de lembrar da gente, viu? Mas o Gerson Maia de Matos não podia ficar de fora, porque o maestro pediu para colocar todos os regentes do Coral Carlos Gomes, tá bom? E olha, deixa eu só contar uma coisa. Gerson foi um grande pianista. Pianista, músico, compositor e economista, né? O maestro contou. E foi um homem cristão e ele está dormindo esperando a volta de Cristo. Amém. Amém. Em 1956, quando o maestro Flávio casou-se, quem regeu o Carlos Gomes em seu lugar foi o maestro Dean Frederic. No final de 1956, o maestro Flávio Garcia retornou e permaneceu até 1975. E quem assumiu em 1975 foi o músico, pianista, organista Raimundo Martins. Em 1976, o coral ficou de férias e, em 1977 e 1978, o Williams Costa Júnior assumiu. Mas, em 1979, foi substituído pelo maestro Turíbio de Burgo, que estudou música com o maestro Flávio. O Turíbio, que permanece até hoje. Turíbio, você cantou por 7 anos no Coral Carlos Gomes, sob a regência do maestro Flávio Garcia. E hoje, você dirige este coral por 31 anos. Creio que você tem muita paciência. O que você aprendeu com o maestro? Ao cantar no coral e acompanhar todo o gestual, técnica de ensaios, objetivos musicais, artísticos e espirituais, evidentemente isso foi uma influência muito grande que contribuiu para a minha formação como músico, como pastor, como professor, como maestro. Eu acho que imitei em muitas coisas o que aprendi desse professor, que foi uma influência tão grande na minha formação. Assim, eu aproveito essa oportunidade para registrar e tornar oficial o meu reconhecimento à influência positiva, aos bons conselhos que recebi cada vez que se fez necessário, as palavras sábias, aos exemplos que pude receber do maestro Flávio Garcia durante os anos em que convivemos, tanto durante o tempo em que eu fui seu aluno diretamente, como posteriormente quando fomos de certa forma colegas. Parabéns, maestro Flávio Garcia. Maestro Flávio Garcia, um abraço do Geraldo Nunes, da Rádio Eldorado. Na verdade, eu sabia que ele por muito tempo foi regente de corais. E de corais importantes, podendo mencionar o coral Carlos Gomes e o coral ACASP, muito bem conhecidos aqui no país. Porém, eu fiquei impressionado que foram mais de 60 anos de regência. Sim. O que não é comum nem normal. E por isso eu cumprimento de um modo muito especial o professor Flávio Araújo Garcia, por ter conseguido essa marca de ser um regente de bons corais por tanto tempo e com tanto sucesso. Para nós é uma honra muito grande estar aqui na sua presença. E eu gostaria que o senhor nos informasse de que maneira o senhor ficou conhecendo o maestro Flávio Araújo Garcia.
Parece incrível, mas nós nos conhecemos desde a meninice, porque éramos vizinhos lá no bairro de Moema, quando lá morávamos. Depois, evidentemente, nos conhecemos no Colégio Adventista Brasileiro, e especialmente no tempo em que cantávamos no coral Carlos Gomes, que naquele tempo tinha o nome de Coral Paulistano. Um coral famoso não só na Pauliceia, mas famoso pelas visitas e viagens que fazia para outros estados. Então, nós, por exemplo, em 1943, o coral viajou para Curitiba, então uma cidade de bom nível cultural, com muitas etnias europeias, consequentemente em um local muito próximo para um coral de bom nível se apresentar. E tivemos um grande sucesso naquela cidade. Em 1944, viajamos com o coral para o Rio de Janeiro, para as comemorações da Semana da Pátria. E visitamos ali a Igreja Central, visitamos a Igreja do Meio, visitamos outras entidades, a Escola Nacional de Música, a Associação Cristã de Moços. Estivemos na primeira Igreja Batista, uma igreja muito famosa no Rio de Janeiro, e fomos muito aplaudidos ao nos apresentarmos naquela igreja. E também estivemos em Petrópolis visitando o então ITA, hoje IPAI, e eles nos apresentaram um bonito programa musical da parte do coral do ITA, dirigido pelo diretor, professor Walton Brown. Em 1948, e agora nesse tempo Flávio Garcia já era membro do coral, viajamos para o Rio de Janeiro outra vez, de novo na Semana da Pátria. Participamos de várias atividades, estivemos nos apresentando na Associação Cristã de Moços outra vez, na Escola Nacional de Música, nas igrejas, e uma participação especial foi no Teatro Municipal da cidade. Foi um sucesso muito grande. Os baixos do coral, provendo aquele fundo musical com muita harmonia, foram muito bem apreciados e elogiados pela crítica musical da cidade através dos jornais. Nós éramos até cumprimentados e até pediam autógrafos quando nos encontravam na rua. Tal foi o sucesso dessa apresentação. Assim, foi a minha participação neste coral paulistano, justamente nos últimos anos em que estive no coral, foi o tempo que o professor Flávio Araújo Garcia era membro, cantor desse coral. Nos anos 40, quem regia o coral Carlos Gomes quando o senhor cantou até 1948? O regente do coral, a partir de 1942, foi o professor Walter Willer, que era preceptor do colégio. Mas ele era muito interessado em música e se esforçou muito para que o coral do colégio se distinguisse, então o coral paulistano. Ele, até para financiar atividades, ele estabeleceu no colégio uma criação de galinhas para produzir ovos, para vender e ter fundos para que complementasse as despesas do coral com as suas viagens e com as suas necessidades. Ele era muito esforçado, animava bastante as pessoas, ele trazia sempre partituras novas, cânticos novos, dentro de um bom nível cultural. E ele foi regente do coral com uma breve interrupção em 1945, quando foi aos Estados Unidos de férias, até 1948. E eu sei que a partir de então, ou seja, de 1949, o regente do coral Carlos Gomes, possivelmente então com este nome, foi o professor Flávio Garcia. Quando o maestro Flávio Garcia assumiu o coral Carlos Gomes, ele continuou com o mesmo estilo do maestro Walter Willer ou ele mudou as coisas? Como foi?
de um modo geral, foi preservado o mesmo estilo, que era manter um nível elevado para o coral, enfatizar o erudito, o sacro, e embora pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes, e até tendo acesso a fontes diferentes, eles se mantiveram dentro de um princípio geral que deve reger a música adventista apresentada por corais ou conjuntos. Assim, de um modo geral, não houve uma interrupção marcante na apresentação do coral. Gostaria que o senhor passasse para o coral uma mensagem. Tenho ouvido o coral La Caspe várias vezes e tenho apreciado bastante a mensagem apresentada, bem como o modo de apresentá-la. E por isso, eu também quero cumprimentar os membros do coral La Caspe, juntamente com o cumprimento que já estendi ao seu regente. E gostaria que cada um se conscientizasse da importância de atuar numa instituição, um coral, no Ministério da Música, que é um ministério tão importante quanto qualquer outro ministério da Igreja Adventista. E cada pessoa que participa desse Ministério da Música, num coral, num conjunto, ou onde quer que seja, deve estar consciente da sua responsabilidade e deve estar convicta de que o que está fazendo é para a honra e para a glória de Deus. Pastor Mauro Lobo, o professor Orlando Ritter contou-nos que em 1944 o coral paulistano foi cantar no Rio de Janeiro e foi convidado para cantar para o presidente na época. O seu pai era o tesoureiro da missão na época, da missão Rio Minas, lembra-se? E o seu pai, ele deu uma sugestão, ele queria mudar o nome para algum outro nome, ele sugeriu que colocasse o nome de coral Carlos Gomes. O que o senhor sabe sobre isso? Conta pra gente. Bom, essa história antecedeu um pouquinho, eu nasci em 46, mas o fato é que papai, quando ouviu o coral, ele achou que o nome paulistano não era suficiente. E sugeriu o nome Carlos Gomes. E ao ter sugerido isso, papai era uma pessoa de convicções muito fortes. Ele, quando cismava com uma coisa, ele falava com Deus e com o mundo, falava com muita gente e sugeriu o nome Carlos Gomes, que na época pareceu bem aos olhos de muitos, e o nome colou, pegou. E na época o coral paulistano, o coral Carlos Gomes, que antes chamava coral paulistano, parece que tinha um coral paulistano já, não é verdade? Já tinha aqui em São Paulo, já tinha coral paulistano. Com quantos anos a senhora começou a cantar no coral, que antigamente era paulistano e depois mudou para Carlos Gomes? E eu entrei quando cantamos pela primeira vez aqui no colégio a cantata de Davi. E reuniram as crianças da escola primária para cantar para Davi e Batseba pelo casamento e comemorando a festividade da vida de Davi. Dona Lourdes, agradecemos a sua participação, porque o maestro disse que a senhora foi a secretária mais eficiente que ele teve durante mais de 40 anos. O que a senhora pode dizer sobre isso? Quando a gente tem um bom chefe, a gente tem que ser boa secretária. Agora, o que você poderia me dizer do que o maestro fez por você com o coral Carlos Gomes? Ô pastor, o maestro fez muita coisa. Eu estava no interior e eu queria vir para este colégio para estudar música. O meu objetivo maior era vir ao colégio para cantar no coral Carlos Gomes.
Porque lá no interior eu ouvi o Quarteto Arautos do Rei cantando o hino Hei de Estar na Alvorada. É um hino que mexeu muito com a minha vida. Hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá eu hei de estar, quando for chamado lá eu lá verei a minha mãe, lá hei de estar, lá verei também meu pai, lá hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, sim, hei de estar na alvorada. Quando for chamado lá eu hei de estar, quando for chamado lá eu hei de estar. Lá verei o meu Jesus, lá hei de estar, lá verei o meu Jesus, lá hei de estar, lá não mais verei a dor, lá hei de estar, lá não mais verei a dor, lá hei de estar, hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, sim, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá eu hei de estar, quando for chamado lá eu hei de estar, hei de estar, hei de estar, hei de estar, hei de estar. Sabe, pastor Mauro Lobo, depois que eu ouvi este hino, Hei de Estar na Alvorada, na igreja de Marília, eu voltei no outro sábado na igreja e pedi para a irmã Terezinha colocar para mim este hino. E eu disse que eu fui lá para ouvir o Quarteto Arautos do Rei. E ela disse, vem aqui na caixa de som nós temos um disco e eu vou colocar para você ouvir como eles cantam bonito. E eu perguntei para ela, esse quarteto também estuda música lá no Colégio Adventista, lá no IAE? Ela me disse, sim. E eles estudam canto também com o maestro Flávio Garcia? Sim, eles estudam canto com o maestro Flávio Garcia. E eu falei, puxa, então é por isso que eles cantam muito bem. Que maravilha! Eu quero ir logo para o colégio, porque eu quero também cantar, eu quero aprender a cantar. E eu quero cantar no coral Carlos Gomes. Aí, pastor, o pastor Antoninho veio aqui para o colégio e falou com o pastor João Borque, e me apresentou para ele, e ele disse que essa menina é muito raquítica, essa menina não dá conta do serviço. E o que o maestro fez por mim? Ele me ensinou a cantar. Ele falou assim, menina, você tem uma linda voz, só precisa ser educada. Eu falei, maestro, eu não posso pagar. Como é que eu posso estudar canto? Ele disse, a Lela vai dar aula de canto para você e de graça, como tem dado para várias pessoas, como vocês viram na história do Luiz Mota. É isso que o maestro fez por mim. Eu vou pisar a terra em que eu nasci, a terra que em sonhos vi, o sol do amanhecer mostrou o vale em flor que
bem junto a ti eu sou um homem nada mais. Mas se Deus quiser, um forte eu hei de ser. Ali farei meu lar. Se Deus quiser que eu morro sem chorar. Mas apenas a ter meu lar. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, o dia está a raiar. Hosanas nas alturas, hosanas a vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz se ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar corria esfriador, ao sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, o dia está a raiar. Hosanas nas alturas, hosanas a vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, também em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhe dá
Eu não poderia deixar de dizer também o que ele fez por mim. Quando eu cheguei aqui, em julho de 68, naquele primeiro sábado longe de casa, o coral entrou, estava formado aqui, e antes do culto foi cantado um hino que marcou minha vida para o resto de todos os meus dias, e eu sempre me emociono quando escuto esse hino. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor, pois se pode achar. Clama-lhe agora, pois perto está. Busca ao Senhor, pois se pode achar. Clama ao Senhor, pois bem perto está. Deixe o ímpio seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e se torne para Deus, se torne para Deus, e misericórdia obterá para ele, pois Deus é grandioso, o Senhor é grandioso em ter misericórdia, grandioso em perdoar. Ó, busca ao Senhor, pois se pode achar. Busca ao Senhor, clama-lhe agora, pois perto está. Busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca ao Senhor agora, pois perto está. Deixe o ímpio o seu caminho, e se torne para Deus, e se torne para Deus, e misericórdia,
foi isso que ele fez por mim, muito mais que veio depois, mas começou aí, quando aqui cheguei em 1968, em 63. Fiquei aqui de 63 até 68. Você e a sua irmã, eu me lembro da sua irmã também, da Esther, que a gente chamava carinhosamente de Teca. Teca, exatamente. Pastor, qual a diferença entre erudito e pop? Historicamente, não existia diferença na Europa entre música clássica, erudita e música popular. Só havia música. Toda e qualquer pessoa, quando se pretendia apresentar-se como músico, seja com instrumento ou com voz, essa pessoa precisava conhecer algumas coisas do fundamento da música. Requeria um certo estudo, um certo envolvimento com a música em si. A partir do século XIX, do final do século XIX, com a influência dos ritmos e sons afro, o que aconteceu foi que mais pessoas começaram a fazer o que entendiam ser música sem estudos, sem entender os fundamentos. E essa música que hoje chamamos de popular é uma música que, na sua imensa maioria das vezes, é uma música de consumo, não é permanente, ela carece de ritmo, carece de harmonia, carece de umas tantas coisas. É uma música de sentimentos imediatos e de resultados duvidosos. O que chama-se de erudito, ela pode ter todos esses elementos de emoção, de harmonia, de texto, de conhecimento, de fundamento, e normalmente ela tem um efeito mais duradouro. Historicamente, no passado não havia diferença, hoje em dia existe. A diferença fundamental está no preparo e no conhecimento dos fundamentos da música, que é necessário quando se fala de erudito, e existe muito pouco quando se fala de popular. Estou aqui com a professora Helena Araújo Garcia, irmã do maestro Flávio Araújo Garcia. O maestro Flávio, todas as vezes que uma pessoa não podia pagar para estudar canto, ele falava, não tem problema, você vai estudar assim mesmo. Porque aqui no conservatório nós temos bons professores de música e eles não vão cobrar de você. E ele então encaminhava a maioria desses alunos para lê-la. E sabe que horas ela me dava aula de canto? Sempre na hora do almoço dela. E eu agradeço muito. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para Lela. O maestro Flávio Garcia disse que a amizade do professor Orlando Ritter é muito grande para ele. Também porque significa vida. Por que, Lela, significa vida? É vida pelo seguinte, ele era pequeno, devia ter uns 3 anos, e era um vizinho da família Ritter. E ele pôs fogo num terreno baldio ao lado da casa dos meus pais, porque eu ainda não era nascida, e pôs fogo no mato que estava ali. Mas ele não percebeu o perigo que estava correndo. E ele, quando viu, estava rodeado de fogo. E o professor Orlando pulou e o tirou de lá, porque ele era um pouco maior que ele. Então, salvando-o de ser queimado. Ah, então é por isso que o professor Orlando Ritter significa vida. Então é um amigo que trouxe vida. Igual Jesus. Aqui, neste CD, Lela, tem um hino que o maestro gosta muito. Eu sei que tem 2 hinos. Quais são os hinos e por que ele gosta desse hino? Aqui nesse CD, junto à cruz, há um lugar para ti. É um hino muito bonito e é um lugar para todos aqueles que quiserem se salvar. Estar junto à cruz de Cristo. Lela, tem mais um hino aí que o maestro gosta muito. Qual é o outro hino? Ah, tem um amigo Cristo, porque Ele está em todos os momentos na nossa vida
E quando há um problema, parece que aparece no céu um rasgão das nuvens e ele se mostra para ajudar qualquer pecador que a ele busca. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Sua graça é real, seu amor é sem par. Mais alto que os montes, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Ele não podes vencer. Perdão obterás, vida eterna terás. Jesus dar-te-á tudo
passos resguardar. É próprio de Jesus cuidar de mim. Jesus é mesmo assim. Às vezes densas sombras ocultam-nos o céu. Não posso, amigo, ver, então duvido do amor seu. Ao ver-me tanto em aflição, da altura em que ele está, nas nuvens abrem razão e mostra-se de lá. É só Jesus quem nos pode alívio dar. É próprio dele meus passos resguardar.